Sabe, quando a gente olha para um texto antigo como o Êxodo 22, tem um enigma bem curioso ali. De um lado, você encontra leis sobre coisas bem do dia a dia, como roubos, disputas de terra, e do outro, de repente, mandamentos sobre como adorar a Deus. Pois é, a grande pergunta que guia essa nossa análise é exatamente essa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que um código legal misturaria o sagrado e o secular de uma forma tão direta? Vamos mergulhar nisso para entender a lógica por trás. Bom, para começar a decifrar esse código, a gente precisa primeiro entender o pano de fundo. Essas leis não surgiram do nada, sabe? Elas faziam parte de um pacote maior, conhecido como o Código da Aliança. Pensa nesse código como um tipo de manual de instruções para uma sociedade que estava começando do zero. Depois de séculos de escravidão, esse povo precisava de uma nova estrutura para viver em comunidade, agora como gente livre, debaixo de uma aliança com Deus. E aqui, gente, está o pulo do gato. O teólogo Victor Hamilton aponta uma coisa que muda tudo. A lei não era um peso, uma lista de tarefas para merecer a liberdade. Não. Era uma resposta de gratidão por uma liberdade que eles já tinham recebido. Essa visão vira o jogo completamente. Ok, então vamos para a primeira parte do código e ver como isso funcionava na prática. Vamos começar com as leis sobre propriedade e a responsabilidade de um como o outro. O princípio por trás dessas leis é sinceramente fascinante. A prioridade não era simplesmente castigar quem errou. O mais importante era restaurar a vítima, restaurar a paz na comunidade. A justiça, aqui, buscava consertar o que foi quebrado. E essa tabela aqui mostra essa lógica reparadora de um jeito brilhante. A restituição era proporcional ao estrago. Pensa só, um boi era essencial para o trabalho no campo. Se alguém roubasse e vendesse seu boi, a perda para sua família era gigantesca. Por isso, a restituição era maior. Não era vingança, era sensatez, uma tentativa clara de manter a comunidade estável. E essa ideia de responsabilidade ia muito além do roubo, viu? Se a sua negligência causasse prejuízo para outra pessoa, sei lá, seu gado destruiu a plantação do vizinho, a reparação era obrigatória. Isso mostra que viver em comunidade exigia um cuidado constante com o bem-estar do próximo. E é aqui que o civil e o sagrado se encontram de novo, de um jeito muito forte. Quando não tinha testemunha numa disputa, o juramento era feito diretamente a Deus. A honestidade não era só uma questão social, era um ato de reverência, um jeito de dizer: Deus está vendo tudo. Agora, o código dá uma virada. O foco sai um pouco da propriedade e vai para as pessoas. Vamos dar uma olhada em como as leis protegiam os mais vulneráveis e definiam a relação da comunidade com Deus. Essa passagem aqui é de arrepiar. A lei não era um comando frio, abstrato. Ela estava enraizada na memória, na história de sofrimento do próprio povo. A empatia, que nascia da lembrança da escravidão, se tornava o fundamento da justiça. Essa preocupação com quem está à margem é um tema que aparece o tempo todo. Estrangeiros, viúvas e órfãos. Justamente aqueles que não tinham uma rede de proteção familiar ou social forte recebiam uma atenção especial da lei. Proteger os mais fracos era um pilar da identidade dessa nova sociedade. A ética desse código ia fundo, até na economia. A lei simplesmente proibia explorar os mais pobres cobrando juros. O bem-estar da pessoa vinha antes do lucro financeiro. Isso era algo, uau, super radical para a época e revela um profundo respeito pela dignidade de cada um. Então a gente pode se perguntar, ok, mas por que coisas como feitiçaria e idolatria eram punidas de forma tão severa? Porque na mentalidade da época eram dois lados da mesma moeda. Assim como explorar um vizinho quebrava a comunidade, essas práticas eram vistas como uma traição direta da aliança com Deus. Elas quebravam o fundamento espiritual da nação. Ambos os atos eram destrutivos. E agora, a gente vai juntar todas as pontas soltas. Vamos finalmente conectar a justiça social com a adoração e resolver aquele nosso quebra-cabeça do começo. E aqui está a grande revelação do código. Para o antigo Israel, a fé não era uma coisa separada da vida real, do dia a dia. A espiritualidade se mostrava de verdade era na forma como as pessoas tratavam umas às outras, principalmente os mais necessitados. Vamos resumir essa lógica passo a passo para ficar bem claro. Primeiro, Deus é justo e compassivo. Segundo, ele libertou o povo por pura graça. Terceiro, logo, a sociedade que eles construíssem devia refletir essa justiça e essa compaixão. E a conclusão, o quarto passo, é que tratar um vizinho com retidão não era só uma boa ação, era um ato direto de adoração ao Deus que o salvou.
justiça e adoração são inseparáveis. E no fim, essa análise de um texto de milhares de anos acaba nos deixando com uma pergunta muito, muito atual. Se o jeito que uma sociedade se organiza revela seus valores mais profundos, o que as nossas práticas diárias, como indivíduos e como comunidade, revelam sobre aquilo que a gente realmente adora? Fica aí a reflexão.